Meus amigos, que o Senhor nos ampare para termos um bom estudo na noite. Há muitos anos passados, muitos mesmo, eu fui convidado por um dileto amigo a participar de um evento numa instituição espiritualista. E é bom que se frise, não era uma instituição espírita, era uma instituição espiritualista. E nesse evento, após as apresentações, haveria uns comes e bebes, aquilo que o paulistano chama de regabof, que a gente aprecia muito, né? Uma solenidade, depois o regabof vai bem. A senhora dirigente máxima da instituição, depois de uma série de considerandos, apresentou ao público uma menina moça, uma pré-adolescente, uma linda menina, que também era neta dessa senhora, que seria um espírito que reencarnou para substituí-la na instituição. Eu me senti assim muito desconfortável com aquilo. E o desconforto só não foi maior porque eu aproveitei para afogar as mágoas no regabof, em especial nas empadinhas, que estava uma delícia. E saí de lá pensando que eventos daquele tipo nunca aconteceriam numa instituição espírita. Esse foi o meu pensamento. Passaram-se muitos anos, e não faz muito tempo, eu ganhei de presente de um dileto amigo, a quem também devo muitas finuras, um grande companheiro de trabalho espírita, ganhei de presente um livro, e esse companheiro nos recomendou que, para lermos atentamente o livro, porque aquele livro havia sido psicografado por um médium, e segundo ele, estava sendo considerado como substituto do Chico Xavier. Inclusive, no livro havia uma fotografia do referido médium, com aquele, em tudo lembrando o Chico Xavier, psicografando com a mão esquerda sobre os olhos, apoiando a cabeça, escrevendo com a mão direita, com aquele jeitão mineiro que a gente conhece do Chico. A imitação era perfeita. Era quase que o Chico Xavier reencarnado. Aí eu fui ler o livro, e lendo o livro eu caí do céu na terra. O livro não tinha nada de espírita. Era um livro, conceitos pessoais, mais das vezes chocando-se com os conceitos da doutrina espírita. Então eu fiquei assim, lembrando aquele evento espiritualista, e como eu não tinha nem regabof, nem empadinhas para afogar as mágoas, eu me limitei a pegar o livro e jogar na reciclagem, que pelo menos o papel seria de bom proveito. Então eu fiquei pensando e lembrando a época de Kardec. Aconteceram coisas muito parecidas. A gente vê como as coisas se repetem. Na época de Kardec começou um movimento entre os espíritas da época, indagando quem seria o substituto de Allan Kardec. Então a gente vê que vira e mexe, lançam esse balão de ensaio de alguém substituindo alguém. Allan Kardec ficou assim, muito desconfortável com esse assunto,
E se os amigos quiserem ter mais informações, já que o assunto é extenso, no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, tem as perguntas que Kardec dirigiu aos espíritos sobre o assunto e as respostas dos espíritos. Então, Allan Kardec fez um questionário para submeter esse questionário aos espíritos que orientavam o trabalho do espiritismo nascente. Abrindo assim um parênteses, hoje no meio espírita houve assim um recuo muito forte quanto à mediunidade psicográfica. É raro ver um médium psicografando algum texto, algum trabalho, muito raro. Geralmente os médiuns são inspirados, psicografia é muito raro. Mas naquela época de Kardec, a espiritualidade tinha que ter um cuidado muito grande. Como nós dizemos no vulgo, pôr por escrito. Então, para que não acontecessem subjetividades, o trabalho de vida do espiritismo à Terra, ele foi predominantemente psicográfico, que é uma faculdade bem pouco usada nos dias atuais. Então, Allan Kardec fez um questionário dizendo aos espíritos que ele não era insubstituível e que Deus, na sua infinita sabedoria, não confiaria o futuro da doutrina apenas a um homem, ele, Kardec, e que outro, vejam só, uma verdadeira profecia de Allan Kardec, que outros trabalhadores viriam, mais intensos, mais dedicados, com mais possibilidade, em maior quantidade. E tudo isso que Kardec disse e que está no livro Obras Póstumas, aconteceu exatamente dessa forma. Então os espíritos deram uma resposta, que eu acho que essa resposta mata tudo isso. Disseram os espíritos da época, que todos os trabalhadores são necessários, mas nenhum deles insubstituível. E é isso, aí é um sentido duplo. Serve para aquele barulho que os próprios espíritas estavam fazendo, e é sempre um esforço das trevas, um esforço perturbador do movimento. Como também é uma lição para todos nós. Vejam só, nós embarcamos nessa fabulosa falange do Espírito da Verdade. Eu vou me permitir um parênteses. Uma certa feita, os médiuns da Sociedade Espírita de Paris doutrinavam o espírito. E esse espírito andava tentando perturbar o trabalho espírita. Aí os médios da casa perguntaram: e por que você não vai lá no centro de trabalho de Allan Kardec? Eu falei: eu não. Porque lá tem um espírito que ele parece um sol. Era o Espírito da Verdade. Então veja, um espírito perturbador definiu melhor do que todos nós o Espírito Verdade. Não vou não, porque ele parece um sol e me assusta. Então eu fico de longe jogando pedra. Pedra não fisicamente, mas criando problemas. Então vejam, amigos, essa foi a ocorrência com Allan Kardec. O Chico, ao deixar esse mundo, o movimento espírita mundial não ficou órfão. Quem pensa assim está profundamente equivocado. O Chico foi uma daquelas pedras angulares na obra do Cristo. E todos nós temos assim um respeito enorme. Eu conheci o Chico. O Chico é um doce, um privilégio ter conhecido o Chico. A gente sente dele
uma saudade enorme daquele irmão bondoso, gentil, sutil. O Chico era assim, um instante de felicidade sem conversar com o Chico. Porque a primeira coisa que o Chico fazia era pessoas que ele nunca viu na vida, ele chamava a pessoa pelo nome. Ô, Dona Madalena, muito prazer em revê-la, não sei o quê. O Chico era assim, espantoso em termos de mediunidade. Então, o que é que nós devemos fazer? Um esforço enorme, todos nós, para aproveitarmos tudo aquilo de bom que o Chico nos legou, o que nos veio do mundo espiritual, através da pessoa do Chico. Então, todos nós temos um carinho imenso pelo Chico. Nós precisamos ter um cuidado de não idolatrar a pessoa do Chico. Não fazer do Chico o nosso santo de fé. Não, o Chico, o nosso irmão, o nosso amigo, nosso colaborador fiel e sincero da espiritualidade, ao qual nós temos, todos nós espíritos, uma dívida que não tem tamanho. Nós devemos muito ao Chico, não pelo contexto dos textos psicografados, que esses vieram da espiritualidade maior, mas aquela dedicação, aquela seriedade, aquela gentileza, aquela bondade, tudo aquilo de nobre que se irradiava do Chico. Então nós temos que tê-lo como um grande irmão, um grande companheiro de trabalho, sermos imensamente gratos a tudo que por intermédio dele chegou a todos nós. Porque, se não tudo, muito do conhecimento espiritual que nós temos, agradecemos ao Chico. Há 2 capítulos importantes no trabalho do Chico. É a filosofia espírita, trazida por Emmanuel, especialmente, são muitos livros substanciosos em doutrina, e em André Luiz, os conhecimentos técnicos. O André Luiz nos leva a uma viagem pelo mundo espiritual. É assim, eu não sei como uma pessoa, um companheiro espírita, deixa passar a encarnação sem ler a obra de André Luiz. São poucos. A maioria leu tudo do André Luiz. Mais ou menos 16 livros. Porque há livros que vieram já ao final, livros assim de mensagens, e o pessoal conta mais, é Nosso Lar, Os Mensageiros, Entre o Céu e a Terra, na Vinha de Luz, A Caminho da Luz e outros mais, né? André Luiz é um portento de informação para todos nós. Então nós temos essa gratidão gigantesca com o Chico. Agora, alguém se arvorar em substituto do Chico é um erro terrível, é uma assintosa infantilidade. Nós abrimos o Novo Testamento e vemos lá as expressões do Cristo, lembrando Jesus: não vos deixarei órfãos, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então vejam bem, amigos, não somos nós que estamos dizendo, é Jesus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Jesus cumpriu a sua promessa, porque nós sentimos, nos reunimos aqui, não há outro objetivo que não seja estudar o Evangelho, aprender com Jesus. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei com eles. Então, devo dizer que Jesus está presente nos nossos estudos. Nós sentimos as grandezas espirituais que nos envolvem quando estamos aqui, mais que 2 ou 3, lembrando dos ensinamentos do Senhor. Então, meus amigos, não podemos esquecer, quando
pensamos num grande trabalhador como Chico, não podemos esquecer que o movimento espírita mundial, em todos os tempos, tiveram notáveis expoentes. Como é que a justiça divina julga os nossos esforços? Uma pessoa, puxa, seu João Moura, o que é que eu posso fazer? Eu sou uma pessoa tão simples. Meu amigo, quem abre uma porta, quem põe uma aguinha num copinho, fez um grande trabalho em relação aos seus potenciais, que é diferente de Allan Kardec. Allan Kardec foi aquela alma cósmica que nos trouxe o pensamento espírita para a Terra. Aqui na Terra chamamos Espiritismo. No universo é a filosofia de vida do universo, que aqui chamamos de Espiritismo, para facilitar o nosso entendimento, porque somos humanos. Nós não podemos nos comparar a Kardec, nem ao Chico, ou a alguém se acha em condições de se comparar com o Chico Xavier. Eu gostaria que alguém levantasse a mãozinha e dissesse que sim. Então nós respeitamos esses grandes espíritos. Então o importante não é volume do que fazemos, é que fazemos alguma coisa. Como Jesus dizia no Calvário, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. O que é tomar a nossa cruz? É tomar as nossas possibilidades. Kardec fez uma obra magistral, Jesus também, e outros espíritos também, como o caso do Chico. Nós podemos fazer isso? Com certeza que não, mas podemos fazer alguma coisa. Então, para a justiça divina, para a misericórdia divina, não é o que fazemos, é fazermos, não ficarmos no anonimato, na omissão. Então, aqueles belos companheiros que nos trouxeram grandes contribuições, se nós fôssemos fazer uma lista completa, pararíamos a madrugada. Nós podemos citar alguns nomes assim de passagem, como Camille Flammarion, como Leon Denis, como Ernesto Bozano, como Amália Domingos Soler, ou Soler, como querem os espanhóis, Eusápia Palatino, vai por aí afora. Arthur Conan Doyle foi um grande pensador espírita. Pretendemos brevemente lembrar a história de Arthur, como diz o inglês, para nós Arthur Conan Doyle, um companheiro espírita de grande envergadura. E aqui no Brasil, o Brasil foi rico. Nós falamos de psicografia, a gente fala em psicografia, lembra o Chico, mas tiveram muitos outros, a professora Zilda Gama. Meus amigos, leia Os Miseráveis de Victor Hugo e leia Almas Crucificadas pela Pena de Zilda Gama. Você vê a cor, o hálito literário de Victor Hugo na Pena de Zilda Gama. Ela era uma pobre professorinha que teve que criar, os pais faleceram, deixaram 5 irmãs. Era com salário de professorinha, lá nos Cafundós do Judas, do Rio de Janeiro, criou as 5 irmãs. Uma delas casou-se, teve 5 filhos, morreu ela, morreu o marido, ela ficou com 5 sobrinhos, sendo professora. A professora, ela só tem uma grande virtude: quando ela casa é por amor, porque não é pelo salário. Então a professora Zilda Gama ficou solteira e criou os 5 sobrinhos, criatura extraordinária. Na encarnação anterior, ela foi a filha de Victor Hugo, Leopoldine,
que faleceu num desastre de barco no Rio Sena, deixando Vitor Hugo e esposa com o coração na mão. E ela volta como Zilda Gama, como brasileira, e aí vem o pai desencarnado. Meus amigos, meus queridos amigos, são tantas as provas da imortalidade da alma. Zilda Gama é uma dessas provas. Que como pode aquela moça simples do interior, de uma cultura, professora para aquelas crianças na escola primária, de uma pessoa de uma instrução relativamente modesta, escrever assim, celeremente, o estilo inimitável de Vitor Hugo. E não foi um livro, não, foram 6 livros, cada qual mais belo que o outro. Meus amigos, vai aqui o nosso conselho de quem tem mais cabelos brancos e poucos, por sinal. Não deixe acabar a sua vida sem ler Vitor Hugo pela pena de Zilda Gama. É uma gostosura. Você se sente levado para o além. Ler Vitor Hugo na pena de Zilda Gama. Então foram tantos os espíritos reencarnados na Terra que formaram aquela pleiade de trabalhadores espíritas, cada um dando e muito o grau de sua competência, que não é o nosso caso. Todos nós fazemos um esforço para fazer alguma coisa boa. Nós espíritas sabemos que esta pleiade imensa de espíritas notáveis, eles não morreram, eles só mudaram de endereço. Cada um na sua colônia espiritual. Em cada colônia existem muitos deles. Nós conhecemos no mundo espiritual essa falange. São os chamados espíritos espíritas. Porque parece que todo espírito é espírita, não é verdade. Pelo contrário, o espiritismo tem muito, muito mais inimigos no mundo espiritual do que na Terra. São falanges gigantescas de espíritos ignorantes, tardos no progresso espiritual, que não despertaram para a luz ainda. Então esses companheiros nossos, citamos alguns, eles formam essa falange dos espíritos espíritas. E um detalhe importante, e o Chico também. Não pensem os amigos que o Chico está lá em algum lugar dormindo. Ele rapidamente livrou-se da velha carcaça. A gente ter uma vida longa, chegar à idade provecta, é ruim porque a gente sofre com a máquina orgânica em depreciação. Mas na desencarnação é um benefício, não tem tamanho. Você se descarta do corpo no piscar de olhos, porque aquela máquina cansada, superada, que já de pouca serventia, ela não consegue reter muito o espírito reencarnado no desligamento. Por que que os suicidas sofrem tanto? Porque eles estão fortemente ligados ao corpo e eles conseguem danificar a máquina, mas eles não falecem imediatamente. Então passam a sofrer todo aquele processo de desligamento extremamente doloroso. E às vezes é necessário esperar a decomposição cadavérica. Meus amigos, eu também sei falar de flores, mas às vezes é bom se tocar nos espinhos e não nas pétalas, para chamar a nossa atenção. O espírita não se mata. Se alguém põe termo à vida, é porque não é espírita. O espiritismo é a maior vacina que existe contra o suicídio. O suicídio direto e o suicídio inconsciente, que é praticado com o abuso das forças físicas. A gente hoje abre uma revista, lê um jornal, assiste um telejornal, só se fala de droga.
As drogas estão matando, especialmente os jovens. E nós ficamos assim, muito entristecidos com isso. Mas nós espíritas não mergulhamos neste mundo porque somos conscientes das nossas responsabilidades. Essa carcaça que nós recebemos é uma cautela. Temos um compromisso de consciência com a espiritualidade maior. E, acima de tudo, com aquela mulher, mãe, que nos carregou no ventre por 9 meses, que não é uma tarefa fácil. Nós homens não podemos analisar isso, mas as damas podem, sabem, conhecem-no de experiência própria. Então, aquela santa mulher que deu todo um esforço, aqueles pais que carregaram aquele pimpolho anos para ele se lançar no mundo, ele vai para o enterro uma vida, que é falta de responsabilidade, de gratidão para com os seus pais. Eu conheci uma mãe que o filho se suicidou. Eu tive pena daquela senhora. E o que eu estou dizendo aos amigos, estou repetindo o que ela comentou. Mas como o meu filho faz isso comigo e com seu pai? Que demos a vida por ele. Aquelas noites em que ele ardia de febre, estávamos nós ambos, pai e mãe, à beira do seu leito, do seu berço. Saía à noite, às vezes em dia de chuva, em busca de um socorro médico para uma criança ardente. Na idade adulta, por um desgosto, uma quimera, ele pôs termo à vida. Então eu cheguei à conclusão que ele não nos amava, porque não nos respeitou. Não respeitou os nossos cabelos brancos. Então, meus amigos, são essas almas estelares que do mundo espiritual nos amparam, nos ajudam para os nossos esforços de espiritualização da humanidade. A doutrina espírita, meus amigos, é uma ferramenta extraordinária para esse nosso esforço. Então, Allan Kardec fez essas colocações aos espíritos, que nos disseram que todos os trabalhadores são necessários, mas não insubstituíveis. Meus amigos, a oportunidade é nossa. Nos vincularmos a esta falange extraordinária, que é a falange espírita da vida universal, é uma oportunidade nossa. Misericórdia quero e não holocausto. Nós podemos resgatar os nossos passados tenebrosos pela caridade, servindo ao nosso semelhante, despertando a humanidade para uma vida nobre. Aí aparece alguém que bota uma roupa igual ao do Chico, aquele óculos escuro que o Chico usava, e faz aquele jeitão do Chico. Meus amigos, será que algum de nós, recuemos 100 anos atrás, teria ideia de fazer um trabalho na terra como fez o Chico? É evidente, meus amigos, que esta obra monumental do Chico foi planejada séculos atrás. E chegaram aqueles precursores da obra do Chico, aqueles escritores que prepararam a mente humana para que esses espíritos ouvissem a chamada do Cristo através daqueles beletristas de outros tempos que preparavam a mente humana para receber a obra do Chico. Houve no Rio de Janeiro um notável escritor que escrevia para a infância. Ele começou o seu trabalho 15 anos antes do Chico. Para quê? Para poder aquela mensagem que ele escrevia despertasse
a atenção da infância e da juventude. E quando começaram a chegar os livros do Chico, já havia um público leitor capaz de absorver a obra trazida pelo Chico. Então, meus amigos, quando nós abraçamos um ideal e cumprimos com os nossos deveres, nós tranquilizamos a nossa consciência. Agora, queremos imitar o Chico, como se alguém substituísse alguém. Deus não fez duplicatas. Deus, quando criou você, não fez dois você. Então não existem dois Kardec's, dois Chicos, dois Divaldo, dois isso, dois aquilo. Nós somos únicos. Se você sobrevoar a floresta amazônica, a gente olha lá embaixo do avião, aquela bacia hidrográfica maior do mundo, ali não existem duas folhas iguais. Fantástico, né? Você pega duas folhas muito parecidas, mas se você olhar com uma lente, elas não são iguais. E o que nos encanta no Criador é isso. É a diversidade. Cada pessoa é uma pessoa. Quando você põe a sua impressão digital ali, não tem duas iguais. Fantástico isso. E Deus se preocupou com essas linhazinhas microscópicas que nós temos no nosso dedo, que registramos, e é única. Então, ninguém substitui ninguém, porque as pessoas podem transferir um bastão, mas são insubstituíveis, porque cada um tem as suas particularidades próprias. Mas se nós queremos imitar o Chico, pelo menos imitar, pobremente, é simples. Dê o amor que ele deu, dê a dedicação sincera que ele deu, e acima de tudo, a humildade que ele exemplificou, como ninguém. O Chico era o protótipo da humildade. Uma vez uma senhora velhinha disse: "Ah, Chico, vai almoçar comigo, Chico." E o Chico, de tanta velhinha insistir, ele foi almoçar com ela. Ela veio com muito amor, trouxe uma vasilha com sopa, pôs no prato dela, pôs no prato do Chico. E quando o Chico olhou no prato dele, tinha uma baratinha na sopa. Aí o Chico, se ele tira a baratinha, seria assim, uma desfeita aquela velhinha, assim. Isso não cabe no Chico Xavier. Então o que ele fez? Foi tomando a sopa, e quando o prato ficou vazio, não tinha nem sopa nem baratinha, né? Quer dizer, é uma criatura desse jaez que nos traz uma literatura fantástica. E meus queridos amigos, peço-vos encarecidamente, não deixe acabar a sua encarnação sem ler os livros do Chico. Todo dia surge um livro novo. Seria ou não um livro espírita, como aquele que eu ganhei, que me referi aos amigos, que eu pus na reciclagem, pelo menos o papel se aproveitava, porque o livro não servia para nada. E tinha uma foto do médium psicografando, você olhava, é o Chico? Não, não era o tal médium que escreveu o livro. Meus amigos, vai passar muita água embaixo da ponte, até nós termos um outro Chico Xavier, comendo uma baratinha na sopa da velhinha. Que esse diletíssimo amigo que é o Chico nos traga o seu carinho, sua amizade, e daqui vão as nossas palavras de muito obrigado, Chico. Nós não merecíamos tanto. O seu trabalho foi extraordinário, meu irmão.